A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Uma honra estar aqui, poder pregando a palavra de Deus para vocês, poder trazer uma palavra para vocês. E espero que essa palavra entre no coração de vocês, que quando terminar essa pregação, vocês possam apenas não estar ouvindo, mas também estarem praticando, porque na verdade isso é o que mais importa no reino de Deus. Deus, ele não quer que a gente seja apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da sua palavra, mesmo no meio das nossas dificuldades, mesmo no meio das nossas aflições, dos nossos afazeres do dia a dia. Nós temos que nos dedicar a praticar a palavra de Deus. Eu não sou um excelente pregador, não sou um exegeta, mas eu vou tentar aqui trazer alguma coisa para edificar o coração de vocês. Meu objetivo aqui é justamente esse: edificar o coração de vocês, para que vocês possam ser pessoas melhores na presença de Deus, porque a vida do cristão é assim: dia após dia nós temos que melhorar na presença de Deus, buscar a presença dele, buscar a face dele, ser pessoas melhores na presença do Senhor. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho, nós vamos ler bastante versículo hoje, pelo menos uns 10, hoje nós vamos ler bastante versículos, para poder entender melhor como é servir a Deus. Servir a Deus não é um sacrifício. Servir a Deus não é algo difícil. Servir a Deus é um privilégio. Nós temos privilégios em servir a Deus. Vocês que estão aqui são privilegiados por serem servos do Senhor. São privilegiados por estarem na presença dEle. São privilegiados por poderem chamar Ele de Pai. Então, o que eu quero falar nesta noite é justamente isso: os benefícios de servir ao Senhor. Como é bom servir ao Senhor, como é bom estar na presença do Senhor, como é bom ter esse privilégio de servir ao Senhor. Então vamos no nosso texto áureo, que é o texto que eu vou utilizar como base para essa pregação, lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 3. Pode abrir aí. 1 João, capítulo 5, versículo 3. E diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quero dar ênfase nessa parte aqui, final. E os seus mandamentos não são pesados. E é justamente isso, justamente por isso, que é um privilégio servir a Deus. Eu fui buscar uma água, a boca fica muito seca. Então é justamente por isso que é um privilégio servir a Deus, porque, como o apóstolo aqui falou, servir os mandamentos que Deus tem pra gente não são pesados. Tem até uma passagem que fala que Deus não testa a gente além do que a gente não possa suportar. E quando vem a tentação, quando vem algo pesado, Ele nos dá juntamente com Ele a força necessária para escapar. E é justamente isso que torna a diferença da religião cristã. É por isso que a religião cristã é diferente das outras. Porque Deus não coloca um fardo na gente. Todo mundo aqui conhece aquela passagem de Jesus que fala: meu jugo é suave, meu jugo é leve. Então Deus nunca vai colocar um peso na gente. Deus nunca vai colocar coisas que a gente possa sacrificar, que a gente possa andar angustiado, que a gente possa não conseguir carregar. Muito pelo contrário, Jesus Cristo nos alivia, tá bom? Então este é o texto base dessa pregação hoje, porque os seus mandamentos não são pesados. Deus, ele não tem obrigação nenhuma com a gente. Ele podia falar: olha, faz isso, faz aquilo e pronto, e a gente teria que fazer. Faz isso, vai lá e a gente teria que fazer. Não faz isso, a gente vai lá e não faz. E Deus podia simplesmente nos obrigar a fazer aquela coisa. Deus podia simplesmente nos obrigar a fazer o que Ele quer. Deus podia simplesmente nos obrigar a cumprir os seus mandamentos. Mas Ele não faz isso. Muito pelo contrário, Ele só incentiva a gente. Ele fala: faça isso. E se a gente fizer, Ele ainda recompensa a gente. Olha só. Então, além da gente fazer o que Ele quer, não porque Ele está obrigando, mas porque Ele está pedindo, Ele ainda dá recompensa pra gente. Deus não tinha obrigação nenhuma de dar recompensa pra gente. Nós temos que fazer isso porque Ele é Deus, mas Ele é um Deus de amor. Então tá aí outra diferença das religiões, outra diferença da religião cristã, é que além da gente fazer os mandamentos, além da gente fazer aquilo que Deus pede, Ele ainda recompensa a gente por essas atitudes.
Vamos dar um exemplo nas religiões comparadas. Nós temos algumas religiões que elas colocam um peso muito grande nos seus discípulos. Elas colocam um fardo muito grande que muitas pessoas não conseguem nem suportar. Tem pessoas que até desistem da religião, tem pessoas que até desistem da fé justamente por causa do peso que determinadas religiões colocam na gente. Até na religião cristã tem isso mesmo, infelizmente. Algumas igrejas evangélicas que estão fora da visão acabam colocando um peso muito grande no membro, né? no irmão da igreja. Às vezes o irmão é recém-convertido e aí o pastor que está fora da visão, às vezes um pastor bitolado, ele obriga o irmão a estar todo dia na igreja, ele obriga o irmão a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, ele obriga o irmão a se vestir de determinado modo. Às vezes um calor de 40 graus, os irmãos da igreja têm que andar de calça comprida, blusa fechada, os irmãos não podem passear. Tem igrejas que proíbem os irmãos de verem televisão. Tem igreja que proíbe os irmãos sentarem ao lado das suas esposas, homem de um lado, mulher de um outro. Então tem algumas igrejas evangélicas que colocam um peso muito grande. Mas isso não inibe o poder de Deus. São igrejas que infelizmente estão fora da visão. Mas Deus não quer isso pra gente. Deus quer algo totalmente diferente. E nas religiões, em outras religiões também tem esse peso muito grande, que fazem às vezes as pessoas até desistirem da fé. E as que não desistem acabam se tornando ali servas daquela religião. Tem no Candomblé, por exemplo, tem a questão do cavalo, né? Você vira o cavalo do santo, então o santo monta em você, faz o que quiser com você. Um exemplo, no Candomblé, né, que popularmente conhecido como macumba, tem a questão da feitura da cabeça, que é o preceito. Você vai lá, faz a cabeça, né, que é uma expressão que eles usam, para você poder receber algumas coisas, para você poder ter uma força espiritual maior, para você se conectar melhor com os orixás ali. O que é essa feitura da cabeça? É justamente você fazer algumas coisas, alguns rituais pesados. Todo mundo vê aqui, né? Tem que raspar a cabeça. Então o pessoal lá do Candomblé tem que raspar a cabeça. Tem que colocar aquelas roupas feias pra caramba, aquelas roupinhas brancas. Colocar aquela corda feinha e algumas outras coisas. Você tem que fazer lá no barracão. Comer aquelas comidas nojentas que eles preparam, né? Sangue de galinha, aquela coisa toda. E depois que você faz a cabeça, você fica de preceito durante 3 meses. O que é o preceito? É justamente você se abdicar de centenas de coisas. Você não pode fazer praticamente nada. Você não pode sair. Você não pode usar roupas escuras. Deixa eu ver se eu lembro aqui de mais alguma coisa que você não pode fazer no preceito. Você não pode se maquiar. Você não pode se cuidar. Você não pode frequentar cemitérios em determinadas situações. Então você fica praticamente de resguardo. É um resguardo, vamos assim dizer. Então você não pode fazer absolutamente nada. Você só pode trabalhar e ir para casa, trabalhar e ir para casa durante esses 3 meses. E se não me engano também, durante 1 ano, você não pode ir para a praia, você não pode ir para uma cachoeira. Então você tem que se privar de centenas de coisas no Candomblé. Então é um fardo pesado que essa religião coloca nas pessoas, nos seus seguidores. O católico, por exemplo, que é o que todo mundo aqui conhece, você tem que pagar promessa. Você vê pessoas lá que sobem a escadaria da penha de joelho, se machucam feio, né? Porque subir de joelho não dá. Às vezes a gente vai orar, e eu mesmo, quando vou orar, eu tenho que colocar alguma coisa no joelho, porque não dá. Meu joelho não aguenta ficar muito tempo. 5 minutos, 10 minutos orando, não aguenta. Pra mim não dá. Então, pra mim orar, o ideal é sentado. Então imagina você ter que subir uma escadaria, não sei quantos degraus tem escada da penha, 3.000 degraus, 10.000 degraus, não sei. Então, às vezes, na igreja católica, para você receber uma promessa, para você receber uma bênção, você tem que fazer algo difícil, algo bem sacrificante. Pessoal que anda daqui do Rio de Janeiro até São Paulo, né, lá na Romaria, então vai andando a pé até lá. Pessoas que, mais o que tem na igreja católica? Você tem que orar, se você cometeu algum pecado, para você receber o perdão de Deus, você tem que orar um terço 70 vezes, 100 vezes, não sei, ficar o dia todo repetindo o mesmo terço, repetindo, como se Deus fosse ser convencido pela repetição, né? E o próprio Jesus Cristo falou que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, que os fariseus, eles faziam isso, eles usavam de vãs repetições. Então hoje na igreja católica, para você receber uma bênção, para você ser perdoado por um pecado que você cometeu, você tem que ficar repetindo, orar 70, 80 vezes e fazer algumas outras coisas também. Tem a questão da simpatia. Olha, para você ser bem
próspero no seu trabalho, pega um pouco de mel e coloca em cima da geladeira. Olha, para você engravidar, né? Para você ter filho, vai lá no mato, coloca a folha de hortelã na barriga e anda 7 vezes, pular 7 ondas todo final de ano, né? Que o pessoal faz muito aí, vai manjar questão de pular 7 ondas. Então a Igreja Católica, ela coloca um fardo muito grande nos seus irmãos. Olha os padres, por exemplo. Os padres, eles têm que se abdicar de tudo, não podem se casar, não podem, enfim, não podem fazer um bocado de coisa. Outra religião que coloca um peso muito grande e um sacrifício muito grande nos seus membros é a Igreja do Santo Daime. É uma igreja que, para você conversar com Deus, você tem que tomar o chá de ayahuasca. Eu acho que é esse o nome, chá de ayahuasca. E você está lá no culto, louvando, começa a cantar de música, aquela coisa toda, vai e toma uma dose. Aí você vai, canta de novo, vai, toma outra dose. Então, para você se conversar com Deus do Santo Daime, com Deus daquela religião, você precisa tomar esse chá. E esse chá é alucinógeno. Ele deixa você fora da realidade. Você começa a ver coisas, a enxergar coisas. Então, para eles, o modo de conversar com o Deus deles é se sacrificando desse jeito, tomando esse chá alucinógeno e fugindo da realidade. Tem Adventismo do sétimo dia, que proíbe você de comer determinados alimentos. Diz que se você comer carne de porco, se você comer alguns tipos de alimentos, você não vai ser salvo. Você não pode tomar refrigerante, você não pode tomar café. Tem a testemunha de Jeová, que não deixa você doar sangue. Então, se um parente seu estiver precisando, você não pode doar sangue para ele, caso em questão de vida ou morte. Você não pode salvar o seu parente. Olha só. Tomara que ninguém passe por essa situação, mas imagine um filho seu, às vezes filho único, ou sua mãe, seu pai, está precisando de uma transfusão de sangue e você não pode doar porque o Deus dos Testemunhos de Jeová não quer. E o Islã, que é o mais conhecido, que ele diz que se você se sacrificar por um ato heróico, quando chegar no céu você vai ter 72 virgens dos olhos pretos esperando você. Olha só, os líderes mesmo nunca se mataram, só quem se mata são os fiéis do Islã. Então olha os mandamentos que essas religiões têm. Por isso que eu falo e vou repetir, servir a Deus não é um sacrifício, é um privilégio. Essas religiões que colocam um peso muito grande, um fardo muito grande nos irmãos, não são religiões verdadeiras, não são religiões que vão te levar para o céu, muito pelo contrário, elas só vão te castigar, fazer você sofrer física, material e psicologicamente falando. Enquanto muitas religiões pedem sacrifícios físicos e psicológicos, a religião cristã pede apenas o sacrifício moral e o sacrifício espiritual. Para você ser cristão, você não precisa se sacrificar do modo que essas religiões sacrificam. Muito pelo contrário. Deus, além de mandar você fazer coisas boas, Ele ainda vai te recompensar por aquilo que você fez. Quer ver um exemplo? Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Nós vamos ler bastante versículos para poder entender que os mandamentos de Deus não são pesados, assim como disse o apóstolo João, e se a gente fizer esses mandamentos leves, a gente ainda vai ser recompensado. Salmos 84, versículo 11. Olha o que fala o Salmos 84, verso 11. Abre aí, Salmos 84, lá no verso 11. Olha que diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, e o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão, ou seja, os que andam na integridade, aqueles que são retos de caminho. Então olha o sacrifício que Deus pede para você. Deus pede para você ser uma pessoa reta. Deus pede para você ser uma pessoa íntegra. Isso é sacrificante? Você ser uma pessoa fiel? Você ser uma pessoa que se afasta do mal? Você ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que ninguém pode apontar o dedo e falar: isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo. Nós temos que ser fiéis. E se nós formos fiéis, Deus vai nos dar graça, vai nos dar glória e não vai retirar os nossos bens. Então nós precisamos ser fiéis no nosso trabalho. Nós precisamos ser fiéis em casa, no nosso lar. Eu, se não me engano, no meu segundo trabalho de carteira assinada, eu trabalhei no Carrefour. E lá no Carrefour só tem produto bom, só produto de elite. Presto Barber, Rexona, Fantala,
Coca-Cola, deixa eu ver, Pampers, assim que fala, Pampers, Hipoglós, é só produto de qualidade. Lá não tinha um produto, eu não lembro de ver lá Dolly, de ver lá Pif Paf, nada disso, era só coisa boa mesmo. E eu trabalhava na seção que os produtos eles ficavam, não no Carrefour na loja, eu trabalhava no estoque. Então fica o pallet de madeira assim e os produtos ficam em cima. Então fica aqui a seção só com fralda, né? Centenas de fraldas. Aí na outra seção, centenas de aquele desodorante, Rexona. Na outra seção tinha lá o Pantene, shampoo, só coisa boa. Sabonete da Dove, só coisa boa mesmo. E lá era uma roubalheira danada. Toda hora era alguém pegando um chiclete para mastigar. Toda hora era outro pegando uma barra de chocolate para mastigar. Tinha lá, eu lembro perfeitamente. Ele mesmo contava pra gente, porque, né, não tinha vergonha. Ele mesmo contava pra gente. É um rapaz lá que tava lá, o salário era bem baixo, não tinha limitação, o salário era bem baixo mesmo, bem baixo. Ele falou que ele só tava lá porque a filha dele nasceu e ele praticamente fez o enxoval da filha dele toda ali, roubando. Um dia ele levava um hipoglós, né, pomada passadura, que quem tem filho recém-nascido aí sabe que é muito caro. Fralda ele levava praticamente todo dia. Então ele me falou que ele estava lá porque ele roubava todo dia e fez um enxoval todo da filha dele lá. Eu, graças a Deus, não para me gloriar, não tô aqui para me gloriar, porque se eu me gloriar na frente dos homens, eu já perco a glória na frente de Deus. Nunca roubei nem um chiclete lá. Eu lembro que o pessoal pegava, dá um chicletinho aí, pá. Não quero não, obrigado. Então, eu ali fui fiel no meu trabalho, fui fiel a Deus, porque a gente, mesmo que esteja as coisas fáceis ali pra gente, mesmo que esteja tudo simples ali, nós temos que ser fiel a Deus. Por quê? Porque eu sabia que se eu for fiel, eu sendo fiel, Deus vai me recompensar. Primeiro, eu tenho que ser fiel porque é um mandamento dele, e segundo, porque ele vai me recompensar. Olha que coisa boa. Isso é sacrificante, igreja? Não é. Você ser fiel a Deus e ele ainda te recompensar por tudo o que você faz. Olha só que maravilha. Vou pegar mais um pouquinho de água aqui. Então, qual religião pede para você ser simplesmente fiel? Sem nenhum peso por isso? Nenhuma. Eu não conheço nenhuma religião que fala para você ser fiel e o Deus daquela religião vai te ajudar. Então, basta você ser fiel, cumprir a palavra e Deus ainda vai te dar recompensa. Como eu falei, Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer você, de te recompensar. Você tem que ser fiel por obrigação. Seja fiel, não. Então, além de ser fiel, você ainda vai receber uma recompensa de Deus. Vai te dar graça, vai te dar honra e não vai retirar nenhum bem da sua presença. Olha outra coisa também. Deus quer que façamos o bem para irmos para o céu. João, capítulo 5, versículo 9. Espera aí. 29. Olha só. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Vamos ler apenas a parte A. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Olha só que coisa maravilhosa. Isso é sacrificante, você fazer o bem? Se você fizer o bem, você ainda vai Você vai se ressuscitar para a vida. A palavrinha difícil. Onde que isso é sacrificante? Você ser uma pessoa que faz o bem? E como é que eu posso fazer o bem? Muitas pessoas acham que fazer o bem é simplesmente... Só pode fazer o bem quem tem bens materiais. Muito pelo contrário. Se em nome de Jesus Cristo você ajuda uma senhorinha a atravessar a rua, você está fazendo bem. Se você é uma pessoa que traz paz para o lugar, para o ambiente onde você está fazendo bem. Se você ajuda uma criança, nem que seja com uma fralda, nem que seja com um pacote de biscoito, você está fazendo bem. Se você é uma pessoa que aconselha as outras, que dá bons conselhos, você está fazendo bem. Existem diversas maneiras de se fazer o bem. E fazendo isso, você vai estar garantindo a sua ressurreição para a vida. Olha que coisa maravilhosa. Você está garantindo que você vai morar no céu. Isso não é sacrifício nenhum, isso é um privilégio. Você fazer o bem, você ajudar outras pessoas e ainda assim morar no reino dos céus.
você não se vingar também. Fazer o bem é justamente não se vingar. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, vai dizer que nós não devemos pagar o mal com o mal, muito pelo contrário. Nós temos que pagar o mal com o bem. Temos que pagar o mal com o bem. Ó, 1 Pedro 3, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, quando a gente não se vinga, a gente ainda vai alcançar a bênção de Deus. Muitas pessoas se perguntam, Deus, eu quero tua bênção. Então, quando você não se vingar de alguém, quando você não fizer o mal para outra pessoa, você vai estar alcançando as bênçãos de Deus. Você não precisa se sacrificar de modo algum. É só não se vingar. É só não pagar o mal com o mal. É só praticar o bem. Que você vai ressuscitar para a vida e ainda vai alcançar as bênçãos de Deus. Olha só. Deus quer que sejamos corajosos e Ele vai nos sustentar. Como é que eu faço para Deus estar aqui, ó, me sustentar na mão dele? Temos que ser corajosos. Isaías 41, verso 10. Isaías, capítulo 41, verso 10. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, para você receber o sustento de Deus, é só você não ter medo. É só você não se assombrar. Não tenha medo do seu inimigo. Não tenha medo da força que o diabo tem contra a nossa vida. Não tenha medo de planejar algo na presença de Deus. Se você confiar em Deus, se você entregar o seu caminho a Ele, assim como Isaías está falando, se você não se assombrar, se você confiar que Deus está ao seu lado, Ele vai te sustentar. É só aqui, ó, fé. Agora, numa religião, para você se proteger de outros deuses, o que você tem que fazer para você... Lá, por exemplo, determinada religião vai dizer que você tem que colocar uma espada de São Jorge na sua casa para o mal não entrar. Outra religião vai dizer que você tem que comer mel com não sei o que você tem que sacrificar o que, não sei o que, para você receber a proteção daquele Deus lá. Aqui na religião cristã, não. É só você confiar em Deus. É só você não ter medo daquilo. Ó, eu não tenho medo de determinada macumba. Eu não tenho medo se alguém lançar feitiço para mim. Eu não tenho medo, porque Deus vai me sustentar. O que combina também com outros salmos. Salmo 91. Esse salmo é muito conhecido, né? Vamos ler do verso 9. Salmo 91. Olha só. Salmo 91. Do 9 ao 11, olha o que fala. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Se você for em outra religião, para você se proteger do mal, você tem que fazer um bocado de coisa. Sacrificar bode, sacrificar ovelha, tem que ficar vários dias comendo a mesma coisa, encher sua casa de planta. Eu lembro, muitos anos atrás, quando eu morava ali na Rua do Posto, a minha avó, ela já é falecida, ela morreu, ela se converteu. Eu lembro que ela defumava o quintal todo, né? Era um negócio que ela botava lá assim, e ficava balançando assim, e aquele negócio saía fumaça, porque minha avó era macumbeira pesada. Acho que era mãe de santo também, não lembro. Minha avó era macumbeira pesada. E aí, para proteger o quintal do mal, né, se fosse uma linha, ela defumava o quintal todo, ficava aquele negócio balançando assim, aquela fumaça branca, um cheiro horrível, um cheiro de erva velha. E tem outras coisas também aí que as religiões fazem para se proteger do mal. Aqui na gente não, é só a gente entregar a nossa vida a Deus. A gente não precisa botar fumaça na nossa casa, a gente não precisa botar incenso, a gente não precisa botar espada de São Jorge, a gente não precisa fazer sinal da cruz. É só fazer de Deus o nosso abrigo. Quando tá chovendo, qual é a primeira coisa que você faz, né? Se você estiver na rua, você vai procurar um lugar justamente para se esconder, um telhado, alguma coisa. Quando tá sol, você sempre procura andar pela sombra. Não é isso que você faz? Então é isso. Isso não é sacrificante.
É só você confiar em Deus, entregar a sua vida a Ele e pode ter certeza que Ele vai te proteger do mal. Nenhum mal vai te suceder e nem praga nenhuma vai chegar na sua tenda se nós colocarmos Deus como nosso abrigo. Olha outra coisa também, que requer apenas palavras, não requer nenhum ritual, nem algo sacrificante. Para que nossos planos dê certo, basta a gente consagrá-los ao Senhor. Basta a gente abrir a nossa boca e falar: Senhor, isso aqui é teu. Senhor, isso aqui te pertence. Senhor, eu estou fazendo isso aqui por você. Olha só, para a gente poder entender melhor, Provérbio 16, versículo 3. Número 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Olha só. Eu vou ler aqui uma versão mais... Olha, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. É porque eu li aqui a versão, nova versão de hoje, mas essa versão aqui fica um pouquinho melhor de entender. Consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem sucedidos. Mais uma vez vou repetir, se fosse em outra religião, como é que eu faço para poder que meus planos sejam bem sucedidos? Vou ter que fazer um bocado de coisa, vou ter que subir no monte, vou ter que subir na árvore, vou ter que beber aquelas comidas horríveis que eles preparam, vou ter que fazer um bocado de coisa. Aqui o Senhor, aqui para nós é só a gente consagrar. O que é consagrar? Consagrar é entregar nas mãos de Deus. O que é que você vai fazer? Eu quero fazer uma prova. Eu quero construir a minha casa. Eu quero que meus filhos saiam das drogas. Eu quero me libertar de determinada coisa. Consagre ao Senhor. Entregue a Ele. É só você falar, só você entregar. E pode ter certeza que tudo vai dar certo. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra do Senhor está falando. E para finalizar, Deus está com a gente, lado a lado. Como é que eu faço para Deus estar aqui do meu lado? Como é que eu faço aqui para Deus estar comigo? Muito simples, basta você contar para todo mundo que Jesus Cristo existe. Basta você contar para todo mundo que o Senhor existe e que Ele quer salvar aqueles que estão perdidos. Algo mais pesado, vamos assim dizer, que nesses tópicos que eu separei, é justamente a questão da pregação do Evangelho. Mas hoje pregar o Evangelho está simples demais. Até se você, é só você, de casa, você consegue pregar hoje para todos os lugares do mundo, através do TikTok, através do Kawaii, através do YouTube, através do Instagram e através do Facebook, que são as 5 principais redes sociais que existem. Antigamente era até um pouquinho mais complicado você pregar o Evangelho quando não tinha tecnologia, porque você tinha que sair na rua mesmo e anunciar a salvação do Senhor. Mas hoje, dentro de casa, você consegue pregar o Evangelho, até se você não tiver nenhum seguidor. Essas redes sociais, se você gravar um vídeo, ela mesmo automaticamente vai entregar para no mínimo 100 pessoas. No mínimo 100 pessoas vão ver o seu vídeo. Então imagine, você gravar um videozinho por dia e esses vídeos pegarem 100 visualizações. No final do ano vão ser 3.100 pessoas que vão ver você pregando o Evangelho de Deus. E Deus vai estar ali ao seu lado. Enquanto outras religiões abandonam os seus servos, enquanto outras religiões deixam as pessoas sozinhas, o nosso Deus está conosco se a gente for anunciar o nome dele. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Agora essa parte. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus está do nosso lado se a gente for lá pregar o Evangelho dele. Deus vai estar do nosso lado se a gente falar do amor dele para as pessoas. Deus não vai nos abandonar. Olha só que maravilha, olha só que privilégio. Servir a Deus não é algo pesado. Servir a Deus não é algo difícil. Servir a Deus não é algo sacrificante. Deus não quer colocar um peso em cima das nossas costas. Muito pelo contrário, Ele quer retirar esse peso. Então que a gente possa ser fiel. Que a gente possa pregar a palavra dele.
que a gente possa ser corajoso na presença dele, que a gente possa colocar Deus como nossos abrigos, para que tudo o que a gente faça seja bem sucedido. Fique com essa palavra, compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, no grupo dos seus amigos, para que o Senhor possa nos honrar e nos abençoar em nome de Jesus. Amém.